Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a Indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a Indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Hoje temos um tema inspirador que mistura ciência, arte e transformação de vidas. Vamos falar sobre transformando sorrisos, a arte de fazer o artificial parecer natural, com um convidado que é referência em reabilitação oral no Brasil e no mundo. Estamos recebendo o implantodontista Dr. Daniel Crivari, fundador da clínica Inplace, ao lado de sua esposa, a doutora Cristiane. Desde 2009, a Inplace vem se destacando como uma referência em tratamentos de reabilitação completa com implantes dentários, atraindo pacientes de diversas partes do Brasil e do exterior. A clínica não apenas desenvolve sorrisos, mas também proporciona uma experiência completa de turismo de saúde. Em parceria com o Convention Bureau de Campinas, a Inplace oferece pacotes que incluem tratamento odontológico e hospedagem, permitindo que os pacientes aproveitem a cidade enquanto realizam todo o processo em apenas 3 dias. Com uma sede moderna em frente à Lagoa do Taquaral e técnicas de ponta como o protocolo All-on-4 e implantes zigomáticos, a Inplace transforma vidas com conforto, agilidade e excelência. Essa visão inovadora faz da clínica um marco no setor, com mais de 192 mil inscritos em seu canal no YouTube. Doutor Daniel, é uma honra tê-lo aqui no Cá Entre Nós. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Nelson. Na verdade, a honra é minha. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. E vamos tentar transformar esses minutos que nós teremos aí em um papo rico, quem sabe aí bem inspirador. Muito obrigado. Sem dúvida. Tenho certeza disso. Vai ser rico em informações, dada a sua experiência aí no ramo. Legal. Doutor Daniel, como surgiu a ideia de criar a clínica Inplace e qual foi o principal objetivo a unir a reabilitação oral completa em um único lugar? Vou tentar resumir isso da maneira mais rápida, tá bom? Legal. Ao longo da minha jornada odontológica, faculdades, cursos e tudo mais, eu sempre trilhei a especialidade da cirurgia e concomitantemente vim cair na implantodontia, que é um segmento. E, para minha surpresa, já nos primeiros contatos com essa especialidade, eu percebi que o paciente, na maioria das vezes, não gostava de passar ou se submeter por aquele tipo de tratamento. Qualquer tipo de cirurgia, hoje em dia, o paciente renega e não gosta. Então, ao longo desse tempo todo, né, até hoje, a minha caminhada foi sempre na tentativa de tentar transformar. Sabendo que o processo cirúrgico era algo que o paciente evitava, nós sempre buscamos ambientes, estruturas, técnicas cirúrgicas que abreviassem o tempo do paciente, tentar trazer através de anestesias, medicamentos,
possibilidades em que o paciente não percebesse o ambiente cirúrgico, não percebesse o ato cirúrgico. Então, você vai perceber ao longo do nosso papo que tudo que a gente tem feito até hoje é para tentar sublimar aí, o procedimento cirúrgico e resolver um trauma que muitas vezes o paciente carrega aí por 40 anos, 30 anos. Perfeito. Então, Como o senhor mesmo disse, resumidamente, ficou muito bem entendível, né? Se é que existe essa palavra. Doutor, a Implace, ela se tornou uma referência em tratamentos rápidos, atraindo pacientes aí do Brasil e do mundo. O que torna possível concluir uma reabilitação completa em apenas 3 dias? Então, vamos lá. A nossa reabilitação hoje aqui na Implace consiste em trabalhar basicamente com 3 tipos de pacientes. O paciente que perdeu todos os seus dentes ao longo do tempo, perdeu o osso, né? Usa muitas vezes próteses móveis, ou ele ainda tem alguns dentes na boca, também usa próteses móveis e vai precisar extraí-los, ou muitas vezes, Nelson, o paciente tem todos os dentes na boca, mas ele já está com, não sei se o pessoal já ouviu falar, a famosa periodontite, né? Às vezes o paciente tem uma periodontite muito avançada. A periodontite, para quem não sabe, é aquela doença que... Piorreia. O termo popular é esse, né? Ela deixa o dente amolecido e muitas vezes aquilo vai caminhando a um ponto onde o paciente não consegue mais comer nada e não tem nada que regenere esse dente com uma periodontia avançada. Então, o diagnóstico para esse tipo de tratamento é a extração. E para o paciente, muitas vezes é um baque, porque ele tem todos os dentes na boca e vai precisar extrair. E antigamente ele era encaminhado para um par de dentaduras aí, vamos falar leigamente, era o que era. Então, o que acontece? Partindo-se do princípio que esses 3 tipos de pacientes vão permanecer sem dentes, nós vamos precisar reabilitar os 2 arcos deles, né? A gente chama de arco a parte superior e a parte inferior. E se a gente reabilitar esse paciente num método convencional, que seria o quê? Uma regeneração óssea, a procedimentos com enxertos ósseos, isso fica um tratamento muito longo, muito extenso e com muitas horas de cadeira ali com esse paciente, tá? Poderíamos dizer que é um tratamento que levaria em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Então, quando a gente vai para a reabilitação de pacientes em 3 dias, nós não envolvemos o procedimento de regeneração. Nós não fazemos os enxertos, nós não trabalhamos para que aquele paciente regenere o osso perdido, e sim aproveitamos aquilo que ele já tem. Nós vamos, mesmo tendo pouco, e aí que entra a grande sacada do negócio, mesmo tendo pouco, aproveitar aquele pouco que ele tem para instalar implantes em osso virgem, em osso que ele ainda não perdeu e o osso que ele nasceu com ele lá, que teoricamente é o melhor osso que tem. Então, ainda não aprofundamos no assunto, mas a reabilitação em 3 dias consiste nisso. Ela só acontece porque nós vamos para uma cirurgia para instalar implantes em osso virgem do paciente. Poxa vida, deve ser interessante. Nós vamos aprofundar mais sobre isso. O senhor nos explicar, porque ficou agora uma pulguinha atrás da orelha aqui. Como é que faz isso? Se não tem o osso diminui, como é que vai? Aumenta o tamanho dos pinos? A gente fica naquela curiosidade para leigo, né? Exato. Mas vamos lá. E esse protocolo, a OneFor, é um dos diferenciais da clínica. Exatamente. Você poderia nos explicar em detalhes como é que funciona essa técnica e por que ela é tão eficiente? A resposta aqui disso é a continuidade da pergunta que você fez anteriormente, né? Tá bom. O All-on-4 é uma técnica que esse termo vem do inglês, tudo sobre 4, né? 4 o quê? 4 implantes, porque lá na década de 80, na década de 90, para se reabilitar um arco, eram utilizados 7, 8 implantes em cada arcada, né?
E muitas vezes o paciente não tinha espaço para essa quantidade de implante, então precisaria primeiro fazer os enxertos, esperar 6, 7 meses, colocar os implantes, esperar mais 4, 5 meses e lá num prazo de 1 ano, se desse tudo certo, colocar a prótese no paciente. Então a técnica Long-Fora ela vem para resumir, ela fala assim, olha, tira o enxerto, tira os 7 implantes, existem na face do paciente, a gente chama de pilares de força, que são canais e estruturas ósseas que o paciente não perde ao longo do tempo, né? Sabiamente, né? O nosso corpo humano, feito aí por uma outra engenharia, criou esses pilares nas nossas faces para que choques, forças, ele sustentasse uma força maior. E no nosso caso, a gente utiliza esses pilares ósseos porque são pilares com uma consistência óssea muito boa. Então, nós estamos falando, só para você ter uma ideia, de pilares que saem aqui perto do nariz, né? Já já nós vamos falar dos zigomáticos, são esse osso aqui contém uma densidade óssea muito boa. Então, a gente tem que imaginar que o grande vilão da perda óssea sempre é a arcada superior. A arcada inferior, a gente também perde osso, a gente também sofre com o mesmo problema, mas a quantidade que sempre sobra e a densidade óssea sempre é boa. Mas a parte superior tem uma densidade menor. Quando eu falo de densidade, eu estou falando da dureza óssea, traduzindo em termos leigos aí, a gente tem um osso mais duro embaixo e um osso mais mole em cima. Então, quando a gente vai para uma técnica Long-Fora, nós vamos buscar com implantes mais longos estes pilares de força, nós vamos angular esses implantes muitas vezes, porque nós sabemos que nós temos cavidades aqui nessa região do rosto, que são os seios maxilares, são cavidades ocas, cavidades que nós chamamos de pneumáticas, né? Mas são cavidades cheias de ar, né? A função do seio é a gente respirar, o ar aquecer lá dentro e ir para o pulmão já numa temperatura parecida com a temperatura do corpo humano. Mas para o implantodontista ele é um vilão, porque colocar um implante e ele sair dentro do seio, eu brinco aqui com o pessoal para eles entenderem, é a mesma coisa de ir colocar um parafuso ou uma bucha num tijolo baiano, cara, não para nada. Não fixa nada. Então, para a gente trabalhar com implante, a gente precisa ter algo consistente. Mesmo que aqui seja mais mole em comparado com a parte de baixo, né? Menos denso comparado com a parte de baixo, a gente consegue esses pilares conseguindo com que o implante trave com uma força maior, trabalhando somente com 4 implantes, o que vai trazer uma vantagem muito grande. Eu sempre gosto de dar um exemplo nos meus vídeos, né? Porque às vezes o paciente que não conhece a técnica, ele começa a raciocinar, ele fala assim, poxa, doutor, tem alguma coisa errada nisso. Vocês colocavam 7, 8 implantes e agora o senhor vem falar para mim que com 4 fica melhor do que com 7. Quanto mais, melhor, né? E eu falo, olha, eu vou te dar um exemplo. Nós vamos acampar e nós vamos montar uma barraca lá no meio da floresta, lá no meio do mato, certo? E geralmente a barraca tem as suas cordinhas e as estacas que você trava a barraca. O que você prefere? Travar 8 ou 7 estacas pequenas ou trazer 4 bem posicionadas, 4 estacas que têm o dobro ou muitas vezes o triplo do tamanho das 8 ou 7 pequenas, né? Não precisa pensar muito, a gente sabe que 4 estacas grandes ali sustentam muito bem uma barraca e, pelo contrário, você vai poder circular em volta dela com mais facilidade do que 7 e 8. Então, eu te trouxe aí um exemplo mais para o pessoal entender que os implantes são maiores, vão buscar um osso virgem e vão ficar de uma maneira mais organizada dentro da boca do paciente. Então, em resumo, é muito difícil de falar da técnica Long-Fora assim, numa resposta bate-pronto, porque a gente poderia travar uma tarde aqui, mas basicamente essa é a técnica que a gente tem usado muito hoje. Legal, doutor. Agora, o senhor comentou aí sobre a técnica zigomática, né? Então chegou a hora de eu fazer essa pergunta.
Para pacientes que perdem grande parte da estrutura óssea, essa técnica dos implantes é uma solução inovadora, como o senhor mesmo pode, né? E como que essa técnica funciona? E quais são os maiores desafios na sua aplicação? Tá. Tanto o All-on-4 quanto o zigomático são para pacientes que perderam osso na arcada superior, né? E essa pergunta que você fez é muito recorrente, mas qual é a diferença? Vamos pensar que nós temos, numa escala, numa régua, de 0 a 10, 10, um paciente que perdeu todos os dentes, mas ele tem uma quantidade ótima de osso. E 0, também o paciente que perdeu todos os dentes, mas ele tem quase 0 de osso, tá bom? Quando a gente vai do 10 ao 7, mais ou menos, eu posso lançar a mão de qualquer técnica. Posso trabalhar com 7, com 8, com All-on-4, não tem problema nenhum. Quando o paciente vai de 7 até mais ou menos 4, entra a técnica All-on-4, para trabalhar com implantes convencionais, cirurgias, na maioria das vezes, em âmbito clínico, com anestesia local. Somente levamos para o hospital aqueles que são odontofóbicos, ou seja, paciente que não pode nem chegar perto de dentista, né, porque ele morre de medo. E descendo ali do nível 3 até o 0, a gente parte para a técnica zigomático. Então, você percebe que o zigomático ele é uma continuação do All-on-4 para poder reabilitar pacientes sem osso. E por que essa técnica tem esse nome? Porque os implantes que iriam ser colocados na parte superior, nós não temos mais osso. Nós não temos mais como angular o implante para fazer um All-on-4. Então, nós vamos trabalhar com implantes maiores ainda, que vão transpassar o comprimento do seio e atingir esse osso aqui, que é o osso da maçã do rosto, que é chamado de osso zigomático. Por isso que o implante leva esse nome, implante zigomático, né? Antigamente, a gente via muito nos noticiários esportivos, né? Esse osso tinha um outro nome, ele chamava malar. A gente ouvia muito, o goleiro fraturou o malar num choque, o boxeador fraturou o malar. O malar nada mais é do que o antigo nome do implante zigomático, né? Então, a gente parte e lança a mão desse implante que tem um comprimento maior, só que ele continua sendo instalado num osso virgem do paciente e um osso que tem uma densidade muito parecida com a mandíbula, ou seja, uma densidade muito boa. Então, a gente consegue, através, tanto com a técnica All-on-4 quanto o implante zigomático, fazer a cirurgia numa segunda ou numa terça-feira e poder lá para quarta, quinta, mais tardar sexta-feira, estar colocando a prótese nesse paciente. Poxa vida, então é rápido mesmo. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, que acho que tem tudo a ver. A imprensa aposta nessa experiência completa dos pacientes, com pacotes que incluem hospedagem em parceria com a Convention Bureau de Campinas, né? Como que essa iniciativa fortalece o conceito de turismo e de saúde, né? E quais são os benefícios para os pacientes, doutor? Olha, você lembra que a primeira pergunta que você me fez foi como que nasceu tudo isso, como é que nos trouxe essa iniciativa? E esse é um dos pontos, né? Quando o paciente ele toma a decisão de fazer o procedimento cirúrgico, ele gostaria muito que fosse do lado da casa dele, que fosse com o vizinho dele, entendeu? Que fosse com aquele dentista do bairro e tal, que é quem ele confia. E, infelizmente, a gente teria que estar em todos os pontos do mundo para poder fazer isso acontecer. Então, quando a gente pensa na história dos pacotes, não trata-se só de uma medida de marketing, não é só isso. É visando na tranquilidade desse paciente, dele fechar esses pacotes todos num lugar só, porque isso tudo é feito dentro aqui da Clinic in Place, com a mesma pessoa que ele está falando sobre o tratamento, ele está tendo informações de onde ele vai ficar, do endereço, como é que vai ser e tudo mais, né? Isso traz uma tranquilidade para ele de pensar que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, mas a clínica está vinculada ao lugar que ele vai dormir, ao lugar que ele vai ficar, que ele não vai ficar desamparado. E aqui eu gostaria de fazer uma menção ao meu amigo Douglas.
lá do Hotel Residência, através da Convention Bureau de Campinas, que, cara, a gente conseguiu uma parceria com eles, assim, sensacional. E não é uma parceria comercial, não é uma parceria, como eu disse para vocês, visando marketing, sim, porque através do Douglas, através do Hotel Vitória, a gente consegue dar essa segurança, né? Isso é tão bom, né? Os meus pacientes entram lá, as recepcionistas já sabem, o senhor é lá da clínica, então o senhor fica tranquilo que eu vou fazer uma sopa para o senhor, uma vitamina, já sabe das necessidades que o paciente precisa. Então, isso dá mais conforto a isso acaba sendo até um ponto de surpresa para os meus pacientes, porque falam, nossa, Daniel, parece que todo mundo que trabalha aqui com vocês na clínica é o mesmo local lá dentro do hotel. E isso tudo porque o Hotel Vitória entendeu a nossa necessidade e está lá para nos atender. E aí, lógico, né, que consequentemente eu não sou um expert em turismo, os pacientes acabam se aproveitando disso tudo e dando uma voltinha por Campinas, tendo uma noção de como é a nossa estrutura aqui e acabam ficando muito gratos e felizes, né? Mas o maior benefício é esse, viu, Nelson? É trazer tranquilidade para o paciente. Ou seja, acaba sendo uma parceria de sucesso, né? Porque com certeza. O cliente vem para fazer o tratamento com a confiança que ele tem na clínica, nos seus profissionais, e isso é estendido para o período que ele fica aqui. Exato. E ele vai para casa dele, né? Porque naquele período ele vai para casa. Exato. Quantos anos tem que nós temos uma parceria lá com eles? Mais de 12, né? Cara, eu não sei te falar ao certo, mas faz mais de 12 anos que nós estamos com a mesma parceria lá com o pessoal. Ninguém insiste na mesma coisa por tanto tempo. Exatamente. Isso é muito bom ouvir, e o Douglas realmente, tudo isso que o senhor falou aí, eu endosso, é uma figuraça. É isso aí. Doutor, deixa eu explicar uma coisinha aqui para os nossos espectadores. Com essa sede moderna em Campinas, localizados na frente da nossa tradicional Lagoa de Taquaral, como que o design e a estrutura da clínica contribuem para oferecer o conforto e agilidade no atendimento? Puxa, a história é longa também, viu, Nelson? Mas eu vou dar uma resumida aqui. Nós estamos aqui na Lagoa do Taquaral, um lugar delicioso, icônico, desde 2021. Então, acaba sendo um tanto quanto recente. Aí nós estamos indo para 4, 5 anos aqui que nós estamos nesse lugar. Mas ao longo, como eu disse para você, desde lá do começo, ao longo da minha carreira inteira, eu passei por inúmeras clínicas, lugares que eu trabalhei, lugares que eu enxergava como modelos, né? Não só aqui no Brasil, mas no exterior. E a gente percebia, eu fico olhando ali o que uma clínica tinha de bom, o que a gestão de outra clínica fazia em prol do paciente. E quando a gente começou a clínica lá em 2009, ali na Orozimbo Maia, nós tínhamos uma estrutura menor, uma estrutura que girava em torno de 250 metros quadrados ali. Fizemos tudo meio apertadinho, mas compondo tudo aquilo que eu precisava. Então, tinha desde a recepção, nós temos aqui que a gente usa muito, que são salas de repouso, porque o paciente chega numa segunda-feira, ele é operado e ele precisa de um local diferenciado de uma recepção. Um local que ele possa descansar, que tenha um frigobar, uma pia para ele lavar a boca ali, se ele precisar e tal, que dá esse suporte para ele. Nós tínhamos um laboratório de prótese pequeno nessa clínica, e aí, à medida em que a gente foi fazendo, né, o que a gente mais sabe fazer, o negócio foi crescendo, e graças a Deus viemos para cá, e nessa transição, tudo aquilo que a gente tinha de dificuldade na outra clínica, tudo aquilo que a gente sonhava em ter, a gente tentou reproduzir aqui. Então é muito engraçado, porque às vezes entram aqui convidados, colegas meus dentistas, parentes, amigos, e o pessoal fala assim, poxa, vocês gastaram bastante aqui com um arquiteto e alguém planejando. E eu falo, não foi o arquiteto, foi a gente mesmo que passou anos e anos e anos colocando ali no papel. Lógico que a gente teve aqui, né, precisou de um arquiteto, precisou de um engenheiro, né, para fazer toda a parte técnica,
mas a ideia, os locais, os lugares, foi fruto da nossa vivência, fruto do nosso trabalho, de erros e acertos que se concretizaram aqui nessa clínica. Que bacana, doutor. Isso é muito gostoso ouvir isso, que a gente, ao senhor falar, aí os seus olhos brilharam. Isso a gente vê que é compaixão. Isso é muito bom. Isso aí, os únicos que têm a ganhar com isso são seus pacientes. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estori Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estori Hotel, no centro de tudo. Doutor, a clínica já transformou milhares de vidas aí, como a gente pode perceber ao longo do tempo. Existe algum caso marcante que o senhor poderia compartilhar conosco, é claro, que mostre o impacto emocional e social desses tratamentos nos pacientes? Tem um monte, né, Nelson? Mas eu vou pegar aí um que eu gosto muito dessa história, porque ela revela ali alguns pontos que muitos pacientes nossos têm, né? Foi um paciente que lá no comecinho da nossa empreitada, não vou dizer o nome, mas é um senhor que se apresentou ali com seus 62 anos de idade. Só a título de curiosidade, hoje 62 anos para a gente é um paciente jovem, tá bom? A nossa média de idade aqui, para você ter uma ideia, é de 50 anos. Então, assim, 62, é muito comum a gente operar paciente com 80, com 90 anos, com expectativa de viver mais 10, viver mais 15, viver mais 20. Então, isso é muito comum hoje em dia. Acho que a medicina trouxe isso para a gente. Mas esse paciente, na época, chegou usando próteses móveis, já bem num tom bem depressivo, num tom, você percebia pela história dele, pelo que ele foi contando, que ele era um paciente ativo, mas estava vivendo um momento bem para baixo, um momento bem desanimado. Nós explicamos ali, esse paciente ia precisar de um procedimento com implantes zigomáticos, ele queria saber mais detalhes. Nós explicamos, ele concordou com o procedimento, mas ali no início do tratamento, a gente percebeu que ele estava bem desanimado, sabe? E não era com o tratamento, era com a própria condição de vida que ele estava. E eu, na época, virei para ele e falei... vou falar o primeiro nome dele, que não tem problema. Falei, seu Pedro, o senhor está muito mal, não tem algo que o senhor faça que, sei lá, preencha um pouco a atividade do dia a dia? Poxa, nós vamos passar por uma cirurgia, eu tenho certeza que nós vamos resolver o teu problema. Ele falou, Daniel, até tem. Eu sou filiado a um clube aqui em Campinas, tenho muitos amigos lá, gostava muito de ir, eu ia na sauna, né? Tinha ali uma frequência de ir em saunas, mas já faz aí um ano e meio, 2, que eu não tenho ido. Eu falei, por quê? Volta lá, assim o senhor conversa com o pessoal, com os amigos, né? Volta na atividade ali. Ele falou, Daniel, tem várias coisas ali que me tiram a graça. Primeira delas que toda vez que a gente vai na sauna, o pessoal tá, Felipe, bebendo uma cervejinha, comendo um amendoinzinho, frango a passarinho, eu já fico ali cheio de dedo, só bebo a cerveja, porque o amendoim e o frango a passarinho não dá para eu comer, essa prótese aqui me deixa muito desconcertado.
Tenho que ficar dando desculpas, mas o pior não é a comida. O pior é a hora do banho, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você sabe, né, doutor? Quem frequenta a sauna vai para fazer barba, cabelo e bigode. Você faz a sauna, você dá aquela limpada ali, né? Soa, tal, não sei o que tem. Depois você toma banho, lava o cabelo, faz a barba, e por último o senhor escova os dentes, certo? E eu sou obrigado a ficar lá dentro do chuveiro, dando desculpa. O colega fala, vambora, porque eu preciso esperar todo mundo sair para poder tirar essas duas porcarias aqui e tal. Falei, tá bom. Escutei, falei, bom, agora é só o tempo. E fizemos o tratamento, deu tudo certo. O seu Pedro ficou muito feliz. Mas depois ali de um ano que a gente recomenda as manutenções de limpeza, né? Como qualquer paciente que tem dentes na boca e precisa retornar ao consultório odontológico para fazer limpeza anual, ele retornou depois de 1 ano e meio, se eu não me engano, indo para 2. Detalhe que ele era viúvo e ele já chegou com uma namorada nova na recepção. Oh, meu Deus do céu, olha só. Mas aí ele entrou para consulta, eu não me aguentei, fui lá na sala, tal, falei, seu Pedro, como é que tá? Ele já com outro olhar, com outro semblante, tá? Puta, Daniel, me arrependi, devia ter feito esse negócio antes, tá tudo mil maravilha. Contou um monte de coisa e eu fiquei com aquela história na cabeça, né? A história do clube, né? E eu não aguentei, eu falei, mas me conta uma coisa, eu quero só saber se você voltou aí para a sauna do clube. Ele falou, Daniel, vou na sauna, como de tudo, só não como os torresmo duro que você falou que não é para eu comer, mas o resto eu como tudo. E você não sabe, rapaz. Na hora, lembra que eu falei para você que eu tinha dificuldade de escovar o dente e tal, não sei o que tem? Agora eu saio do chuveiro, de roupão, com a escovinha assim, bem aqui, chique, paro do lado do colega e escovo e ainda tiro um sarro, doutor. Eu viro pro cara e falo, rapaz, estou com uma sensibilidade aqui nesse dente, acho que eu vou ter que ir no meu dentista. Ou seja, até o problema de ter uma sensibilidade é algo que a pessoa muitas vezes quer ter para ter a sensação de ter uma vida normal, de uma vida corriqueira. Então, essa é uma história que eu conto ela, eu sei ela de cor, porque marcou muito ideia mesmo. A vida e coisas que muitas vezes a gente acha que são simples, que são normais. Às vezes a gente vê muito neto, filho, marido ou esposa negligenciando o tratamento do paciente. Não, para que você vai fazer isso? Vai investir? Não, besteira. É porque não é na boca dele. Verdade. Então, é bem interessante. Bacana. Doutor, a Inplace tem uma forte presença digital aí, com mais de 192 mil inscritos, se não me falha a memória, aí no seu canal do YouTube. Uhum. Bom, além de ter o Elias aí ao seu lado, que é claro, né, que é o mentor de tudo, mas como que essa estratégia de comunicação tem ajudado a disseminar aí o conhecimento e atrair novos pacientes para a clínica? Eu tenho o Elias, tenho o Alan, tenho a Luana, uma equipe boa, né? Uma equipe bacana aqui que me ajuda. E a gente percebeu, como eu te disse ao longo do tempo, que tudo que a gente pudesse abreviar na casa do paciente, na cidade dele, seria interessante, porque daria um conforto maior. E o YouTube, principalmente, né, falando em mídias sociais, foi o que mais nos ajudou, porque através dos vídeos a gente consegue trazer informação para dentro da casa do paciente. Verdade. Então, hoje, para você ter uma ideia, é muito comum o paciente chegar aqui e a gente falar, pois não, o que o senhor deseja saber? E ele fala, não, eu já sei tudo, eu já vi todos os seus vídeos, eu só preciso saber algum detalhezinho ou outro, ver o detalhe do tratamento, valores e tal, não sei o que tem, porque o YouTube acabou trazendo para dentro da sala do paciente, para dentro do celular do paciente, uma informação. E é muito interessante porque 192 mil inscritos no YouTube, você sabe, não é algo fácil, né? Nada diferente de outras mídias que você vai lá e paga e traz um público atrás de você, o YouTube não é bem assim. E a gente veio construindo isso
desde 2008, né, Elias, que a gente abriu o canal, mas a gente acentuou isso mesmo a partir de 2015, 2016. Bacana. Até ontem nós estávamos conversando, é engraçado, né? A gente postou assim um pedacinho de um depoimento de um paciente, onde ele falava assim: nossa, com as próteses que eu fiz aqui na Inplace, agora eu consigo entrar no mar e de boca aberta com segurança. E foi engraçado porque veio um comentário ali aleatório, a pessoa escreveu assim: poxa, nunca vi, fica colocando mais ou menos isso, fica colocando história para falar de dentadura que cai no mar, tem tanta coisa boa para falar, fica colocando isso, né? Como se a gente tivesse colocado ali uma história polêmica só para dar ibope. Mas, na verdade, aquele relato daquele satisfação paciente... da pessoa, né? Não é isso, Nelson. Acredite ou não, cara, é o que mais a gente ouve aqui. É paciente falando assim: doutor, mas com as próteses novas eu vou poder mergulhar de boca aberta? Olha só. No começo a gente falava assim, mas como assim mergulhar de boca aberta? Porque a gente faz isso, a gente não se preocupa quando a gente entra numa piscina ou no mar. Mas quando você tem próteses móveis dentro da boca, você pensa 10 vezes, você tem que fechar e tem que entrar... É a mesma coisa de quando você entra com um calção ou com um biquíni folgado no mar. Você já entra segurando, cara, para não sair sem nada, entendeu? E nesse caso, você vê um comentário de uma pessoa que não passa por aquilo problema. E é normal, a gente entende isso. Mas, voltando a dizer, né, o nosso canal ele é todo focado para trazer realmente uma mensagem de relevância para quem está ouvindo. E aí, com certeza, a pessoa vai se identificar, vai saber que tem aquele problema, saber que tem solução, que pode ser feita de uma maneira mais rápida. Então, acho que talvez o sucesso do canal esteja em cima disso aí. Ele acaba sendo um facilitador para todos que querem ter o conhecimento de uma maneira menos técnica, né, doutor? Que acho que é levar essa informação mais tranquila para o leigo, né, que tem dúvidas para fazer qualquer tipo de tratamento. Isso é muito bacana, assim, e parabéns para toda a equipe aí, porque 192 mil inscritos realmente não é fácil. Exato, obrigado. Doutor, na sua visão, qual é o futuro da odontologia de reabilitação total? Existe alguma nova tecnologia ou técnica que o senhor acredita que irá revolucionar ainda mais esse setor? A odontologia, destacando-se da medicina, apesar de que a medicina tem muitos avanços, mas a odontologia hoje ela avança mês a mês, né? Hoje um dentista ele tem que estar o tempo inteiro muito bem reciclando seus conhecimentos para poder estar surfando ali na crista da onda, senão não vai. E hoje acho que uma tendência da odontologia já não é nem mais uma tendência, é uma realidade. É o dentista cada vez menos colocar a mão na boca do paciente. É mesmo? Hoje nós falando aí de uma odontologia mais digital, né? Hoje nós temos já aqui na Clinic Inplace, desde scanners para se evitar as moldagens. Então, ao invés de moldar, a gente escaneia. O nosso laboratório, que é interno aqui da Inplace, já tem softwares digitais que a gente manipula aquela imagem 3D e temos impressoras e fresadoras que já imprimem ou fresam dentes. Ou seja, você vê que já na fase laboratorial se coloca muito menos a mão na peça que vai para a boca do paciente. E trazendo isso para a parte clínica, para o dentista lá embaixo, a mesma coisa. Scanners. Hoje fala-se muito mais em planejamento antes de começar a intervenção. Hoje não se chegou ainda no Brasil, mas existem softwares e máquinas que posicionam a mão do dentista para ele colocar o implante, enfim. E levando isso a um futuro que eu acho que não deve estar muito longe, não, essa ciência mais genética, né?
as células tronco, como é que eu faria para uma célula tronco virar um dente na boca do paciente. Então, acho que esses dois caminhos, essa engenharia mais genética e a odontologia digital, são duas vertentes que vão crescer cada vez mais aí na odontologia. Legal. Doutor, cá entre nós, como foi construir uma clínica de sucesso ao lado da sua esposa, doutora Cristiane? E como vocês equilibram a vida profissional e pessoal nessa parceria? Olha, Nelson, cá entre nós é uma tarefa, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, né, como o casamento, como os filhos, são desafios que nos enchem de orgulho e a gente fala de boca cheia. A Cris, a doutora Cristiane, a Cris, né, minha esposa, nós dois somos dentistas, não fizemos a mesma faculdade, nos conhecemos de forma condicional ali, uma coincidência. A Cris também trilhou os caminhos da cirurgia, foi uma bela cirurgiã, mas num dado momento, antes até da gente casar, ela se encantou pelas finanças, se encantou pelos processos gerenciais e ao longo do tempo a gente veio caminhando desta forma, onde ela sempre foi o meu braço direito e esquerdo aqui dentro da clínica, tomando conta dos processos administrativos, da parte gerencial, e eu cuidando da parte clínica, da parte mais técnica, né? E eu acho que deu sempre muito certo, porque a gente nunca se colocou numa posição de quem é mais e de quem é menos, de quem é homem, de quem é mulher, de quem é machista ou de quem é feminista. A gente sempre colocou na nossa posição, eu cuido disso, você cuida disso, e na hora que a gente tiver que discutir, que a gente entre num consenso, porque o consenso é o que vai dar a diretriz do que é melhor. Então, tem hora que ela tem que abaixar a cabeça e concordar comigo, e tem muitas horas que sou eu que abaixo a cabeça e concordo com ela. Você sabe o que eu estou falando. Exatamente. Local, né, doutor? Exatamente. E tem dado muito certo. Eu acho que o desafio maior não é a gente não levar para o nosso ambiente familiar os desafios que nós temos do dia a dia aqui dentro da clínica. Então, isso é algo que a gente cuida muito, né? Opa, estamos aqui em casa, vamos deixar para discutir isso amanhã lá, porque lá é o local. Então, isso acaba dando uma saúde muito grande e eu acho que tê-la ao meu lado aqui é uma confiança muito grande. Como eu disse, ela é meu braço direito e esquerdo aqui, não conseguiria enxergar esse sucesso sem ela aqui. Legal. Bom, doutor, eu só tenho a agradecer o seu tempo dispensado aqui nesse bate-papo. Tenho a certeza que foi muito gratificante recebê-lo aqui e saber de todas essas informações que o senhor pôde nos passar aí. Parabéns pela equipe que o senhor tem aí, que todos, pelo visto, falam a mesma língua e tem um denominador comum que é para frente sempre. Também parabenizá-lo pelo pioneirismo com essa parceria com o Convention Bureau. Eu acho que traz um conforto e uma tranquilidade para seus pacientes e saber que eles estão aqui e amparados como se estivessem nas suas casas. E eu gostaria, então, nesse momento, vou colocar aqui os seus contatos e pedir para que o senhor nos deixe uma mensagem para os nossos seguidores, por favor. Nelson, eu que agradeço o espaço, agradeço aí as perguntas que você acabou fazendo com tanto carinho, cara, que são perguntas que acho que você deve ter percebido, eu adoro falar sobre isso, esse é o meu dia a dia aqui. E se eu tiver que dar aí uma frase, algo que motive, primeiramente, escovem os seus dentes, não os percam, para que vocês não tenham que passar pelos nossos procedimentos. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a parte que fica dessa mensagem toda é que para aquele que tem um sonho, aquele que tem uma vontade e sente prazer por algo
que você invista nisso, que você trabalhe nisso, que você nunca desapegue do seu sonho ou daquilo que mais te encanta. Porque na hora que você estiver frente a grandes desafios, a grandes dificuldades, é somente aquilo que lhe brilha aos olhos, aquilo que te encanta, que vai fazer você permanecer com afinco, com visão dentro daquilo que você almeja ou sonha. Então, quando me perguntam, eu falo, cara, até eu tenho alguns pacientes que vêm tratar aqui com a gente, às vezes o paciente tem indústria, tem grandes negócios e fala, doutor, quanto é que custa para o senhor ir lá falar no meu negócio? Desse jeito aí, ó, que o senhor fala super bem e tal, não sei o que tem. O senhor fez curso de teatro, alguma coisa? E eu falo, cara, eu não tenho preço. Eu não consigo falar do teu negócio do jeito que eu falo do meu. Eu só consigo falar desse jeito que eu falo porque é o que eu faço dia a dia, é o que me brilha aos olhos, é o que me encanta e é o que faz a gente chegar onde chegou. Então, essa é a minha mensagem. Faça aquilo que vocês amam. Tá bom? Perfeito. Queria fechar com essa frase. Melhor do que essa é impossível. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço, Nelson. Aqui no Cá Entre Nós. Obrigado. Bom, pessoal, eu conversei com o doutor Daniel Crivari. Semana que vem nós teremos mais um entrevistado. E é claro, sempre contando com a sua audiência e também contando com você que nos segue nas redes sociais, que nos envia semanalmente o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva. Quero chegar em 192 mil, que nem o doutor. Com certeza vai conseguir sim, Nelson. Vamos sim. Então, se a gente puder ajudar, tamo junto. Opa, vou precisar do senhor mais vezes aqui no nosso programa, certamente. Uhum. Então, eu preciso que vocês que estão aí, se ainda não se inscreveram, se inscrevam, ative o sininho para receber nossas notificações. Aproveitem que vocês estão por aí, deixa aquele like para nossa entrevista maravilhosa aí com o doutor e divulguem nossos vídeos aí nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Em Marília, hospede-se no History Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. History Hotel, no centro de tudo.